Muito bom dia, vamos começar a semana então dia 13 de setembro. Lembrando que a próxima reunião do Fed, do Federal Reserve, o Banco Central Americano, dia 21 e 22 de setembro. Então essa semana o que temos por lá é inflação ao consumidor na terça-feira que sai nos Estados Unidos, e a inflação é um dos motores, um dos termômetros, junto com os números de emprego, para a definição da taxa de juros americanos, que na minha opinião eles continuarão comprando 120 bilhões de dólares por mês, como já vem fazendo em título de dívida e dívida lastreado com hipoteca, e também manterão a taxa de juros inalterada por lá, tá? Além do mais, na quinta-feira tem vendas no varejo nos Estados Unidos, que pode ser o segundo recuo mensal, e também a produção industrial, tá? Na Alemanha saiu hoje, nessa madrugada agora, os preços, o índice de preço por atacado. Eles nada mais são do que os bens vendidos por atacadistas na Alemanha. No mês vem um crescimento de 0,5%, em linha com o esperado, mas na base anualizada cresceu 12,3%. Foi a maior alta do índice de preço por atacados da Alemanha desde 1974, tá? Desculpa, minha filha tá aqui. Desde 1974. Acontece que a base comparativa do ano passado, ela foi muito baixa, mas mesmo assim é um dado a ser levado em consideração. Na Grã-Bretanha também a gente tem inflação, dados de emprego e vendas no varejo nessa semana, tá? Lembrando que o governador do Banco da Inglaterra falou que os números da economia inglesa estão desacelerando. Tá? Como a gente vem falando aqui diariamente. E na China, a gente tem dados importantes também por lá. Produção industrial, vendas no varejo, investimentos em ativos fixos na quarta-feira. A China que também vem intervindo cada vez mais na economia em alguns setores, e os números vêm desacelerando, como também a gente vem falando mensalmente aqui, tá? Lembrando que a China, as exportações tinham se mantido fortes, impulsionada até pela forte demanda global. Agora, a demanda interna chinesa diminuiu em meio a essas medidas intervencionistas e as medidas de contenção que eles vêm implementando por lá na oferta, tá? Foram medidas mais restritivas até para domar os preços de imóveis e uma campanha até para reduzir as emissões de carbono. Então, naturalmente, preços de commodity caíram por lá e eles sofreram isso internamente, tá? E no Brasil, hoje a gente tem o Boletim Focus, como toda segunda-feira, que deve mostrar realmente a inflação ainda num patamar alto. Eu acho que essa inflação até no Brasil, ela tende a arrefecer aí até o final do ano. Temos o problema da crise hídrica, que pode demorar um pouquinho mais, mas de qualquer maneira, como eu venho falando aqui, eu acredito que no mundo a inflação tende a dar uma arrefecida nos próximos meses e consequentemente aqui também, tá? Até por problemas de empregos nos Estados Unidos, acabando o cheque que o governo vem dando agora, as pessoas têm que voltar a procurar emprego, enfim. Então, como eu já explico aqui diariamente, mas quem tiver dúvida, por favor, me pergunte, que eu faço questão da gente bater esse papo, tá? Além do mais, a gente teve na semana passada um índice Bovespa pesado, caiu 2,26 no Brasil, e o dólar que subiu 1, tá? Frente a toda a volatilidade que a gente sabe, a gente comentou por problemas institucionais, crises institucionais que a gente teve aqui, mas que, como eu sigo falando, as reformas devem sim passar, e isso deve ser mais uma onda de altos e baixos de volatilidade que a gente no longo prazo vai olhar como passageira, tá? O que a gente viu também é que a gente deve ter uma semana de encaminhamento da pauta na Câmara, falando sobre, quem sabe, retomando a reforma administrativa, e aí vamos ver se as outras reformas também andam, mas eu sigo batendo na tecla que a gente deve ter isso aprovado. Então, uma ótima semana a todos, por favor, qualquer dúvida me avise aqui, eu estou inteira à disposição. Um forte abraço, Bruno Musa.